Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. Eu em casa, a nossa entrevistada também em casa. E por quê? Porque seguimos as orientações dos profissionais da saúde, dos cientistas. Aliás, nós vamos conversar com uma baita profissional da saúde, com a doutora Gunnar Azevedo e Silva, da Abrasco, que ela vai explicar exatamente o que é. Mas a doutora Gunnar é médica com especialização em saúde comunitária, mestrado em saúde coletiva e doutorado em saúde preventiva. É também pesquisadora e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Presidenta da Abrasco, como eu disse, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O que vem ser exatamente a Abrasco, doutora Gunnar? Boa tarde, Juca. Muito bom estar aqui com você. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva é uma sociedade científica da área de saúde coletiva que agrega todos os profissionais que trabalham em saúde pública, saúde coletiva, saúde comunitária. E essa associação, que inicialmente começou com programas de pós-graduação, hoje ela é mais ampla, inclusive incluindo programas de graduação em saúde coletiva. Nós trabalhamos com o que a gente conhece mais, historicamente, com o que seria a saúde para todos, né? A saúde pública, que não foca só o indivíduo, só foca a população, foca a coletividade. O nosso objeto é a coletividade, são as populações, e a gente trabalha muito, muito no Brasil, enfrentando o que é o desafio da nossa desigualdade social e econômica. Então, é esse o grande objetivo da Abrasco. Esse é o desafio, garantir a todos acesso a serviço, atenção de saúde, de uma forma integral, mas, sobretudo, de uma forma que traga para eles uma vida muito digna, uma vida que melhore sua própria situação de indivíduo e cidadão. A Abrasco está fazendo parte de uma grande frente de cientistas de movimentos chamado Frente pela Vida. Queria que a senhora explicasse exatamente do que se trata a Frente pela Vida. Então, a Frente pela Vida, ela surgiu de um movimento que já vinha acontecendo, que partiu da CNBB, SBPC, Associação Brasileira de Ciência, OAB e ABI, que foi um manifesto muito importante que eles colocaram como Pacto pela Vida. A partir daí, o Conselho Nacional de Saúde, que é uma estrutura onde ficam as pessoas trabalhando pelo controle social no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, também fizeram um manifesto que era pela vida, pela saúde e pela democracia. Nós da Abrasco achamos importante juntar essas duas situações e a gente criar uma frente muito grande da sociedade civil organizada, chamando entidades, movimentos, para enfrentar essa crise sanitária gravíssima que o Brasil, o mundo inteiro está vivendo hoje com a pandemia de Covid-19. Em função disso, a gente coloca que, em primeiro lugar, está a vida. Independente de tudo, a gente tem que conseguir preservar a vida e lutar por isso, entendendo que a vida significa seguir a ciência, fortalecer o SUS, lutar por direitos sociais, entender que a solidariedade é super importante nesse momento, principalmente para as populações mais vulneráveis e, sobretudo, lutar pela democracia, que está em risco no nosso país. Pois é, né, doutora Gunnar? Eu fico me perguntando, movimentos como este fazem sentido em qualquer situação, política, social, de saúde pública, né? Seria sempre um instrumento a favor da vida. Mas parece mentira que esse movimento agora assuma um caráter, eu ia dizer quase de oposição, mas vou dizer com todas as letras, de oposição ao que nós temos visto por parte do governo federal.
Quer dizer, não bastasse precisar lutar contra a pandemia, que é mundial, senão não seria pandemia, é parte da luta deste movimento enfrentar o desatino desse governo? Claro, com certeza. O que a gente coloca é o seguinte: sem democracia não há saúde. Para a gente garantir saúde a todos, a gente tem que garantir a democracia. E é muito importante, é por isso que a gente está fazendo essa grande frente, tentando trazer mais gente para entender o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é uma crise muito grave, e é uma crise, sobretudo, de ausência de um poder, de um governo federal que possa articular com estados e municípios o controle dessa pandemia. Então, o que é passado para a população? Como a população fica quando escuta situações em que deixa ela insegura? Precisamos relaxar o isolamento ou não? O que a gente tem que fazer hoje? O que pode, o que não pode? Não existe nenhuma propaganda do governo, como em outras épocas, por exemplo, você deve lembrar, em relação à AIDS, o próprio Ministério da Saúde fazia propagandas em relação a como se prevenir da AIDS. Agora não existe nada. Então, eu entendo a dificuldade que é a comunicação com a população. A gente precisava estar junto nisso. A gente precisava estar dizendo que, antes de tudo, a vida, depois a gente resolve o resto, mas a vida tem que ser preservada. E não dá para assistir mais essa quantidade de óbitos, de pessoas por sofrimento, por terem perdido parentes, né? Pessoas queridas, numa situação de pandemia com essa crise política tão grave. Toda razão, você tem toda a razão. Sem democracia é difícil a gente trabalhar a saúde para todos e todas. Em que medida, doutora Gunnar, a senhora atribui que até governos estaduais e prefeituras que estavam, digamos, aparentemente fazendo a coisa certa, acabaram cedendo e nos colocaram nessa situação sui generis? O Brasil é um país absolutamente maluco nesse momento, porque quando a curva está crescendo, começa um relaxamento social, quando, na verdade, nós nem tivemos o isolamento que deveríamos ter. Em que medida os governos estaduais, esses que estavam fazendo a boa política, acabaram por fraquejar exatamente por falta de coordenação e por pressão do governo federal e do capital? Pois é, com certeza. Há uma pressão muito forte, né, do capital, do comércio, da indústria, para forçar, né, que as pessoas voltem à vida normal. O que é uma loucura hoje. É uma loucura fazer isso, porque a gente vai estar empurrando a população para uma exposição maior, para um risco maior, e como deve ter sido bem colocado aqui também, algumas dessas pessoas que tiverem contato com o vírus, infelizmente, podem desenvolver a situação mais grave. Então, a tentativa é essa. Vamos diminuir a transmissão para que a gente diminua o número de casos que precisam de atendimento e podem se tornar casos graves. Mas o que acontece? Se não existe um plano nacional que fortaleça estados e municípios, como o SUS é uma estrutura que depende das 3 esferas, ele funciona de forma integrada, federal, estados e municípios. Como não existe, fica muito solto e precisa desse apoio. É necessário, mesmo para o município, ter um apoio do Estado e mesmo para o Estado ter um apoio nacional. O SUS ele é concebido assim. Aliás, a grande coisa que apareceu nessa pandemia é que o SUS apareceu como nossa fortaleza. Imagina se não tivesse o SUS. Com todas as fragilidades, a gente tem conseguido fazer atendimento e dar algum suporte porque temos o SUS. O que está acontecendo na Bolívia, no Equador, com a pandemia? A gente tem visto, né, situações, mas o SUS é o que hoje a gente pode fazer. Então, a gente tem que, e é importantíssimo falar para trabalhadores e trabalhadoras, o SUS é muito melhor do que qualquer plano de saúde privado. O SUS ele consegue fazer atenção integral e cuidar de todos, independente de classe social, de estar trabalhando ou não, é universal e é para todos. Mas o que acontece? A sua estrutura, ela é uma estrutura vinculada nesses 3 níveis. Se isso não funcionar bem, fica difícil passar essa recuperação. Então, fica na mão de municípios decidir o que faz. A pressão é muito grande mesmo, para que as pessoas voltem a trabalhar. A população fica dividida, não há uma comunicação efetiva. Por que as pessoas seguem as fake news? Por que as pessoas seguem o que não é o caminho da ciência?
A gente coloca como muito importante seguir a ciência, a experiência de países que já conseguiram controlar a epidemia. Então, você tem razão, é necessário essa articulação para proteger, inclusive, gestores municipais e estaduais. Dentro do movimento da Frente pela Vida, fez-se um ato, né, virtual, exatamente a chamada Marcha Virtual pela Vida. Que balanço a senhora faz dessa marcha? Olha só, a gente está no momento que os movimentos não podem ir para a rua. Isso é uma nova situação que a gente tem que aprender e tem que viver com ela agora, pelo menos, e por um tempo. Então, realizar um movimento nessa situação de uma marcha virtual é bem complicado, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que a gente teve um alcance muito bom, a gente conseguiu unir entidades, organizações, movimentos sociais, estavam presentes agentes de saúde, líderes comunitários, as pessoas que trabalham do lado científico, pessoas históricas no SUS, que criaram, inclusive, o SUS. Então, isso foi muito importante. E nós tivemos a adesão de mais de 400 entidades e movimentos. Isso é muito bom. Significa que as pessoas estão ouvindo a ciência, estão entendendo a importância do SUS e estão compreendendo que a crise é muito mais grave do que certas pessoas tentam passar para a população. Então, o balanço foi muito positivo, a marcha foi um evento, mas a frente ampla, em defesa da vida, ela está aí, ela continua, e eu espero que a gente tenha muito mais adesão e compreensão. Então, nesse momento, eu entendo que esse trabalho que você faz, o trabalho que a imprensa, que o jornalismo, né, o jornalismo tem feito, é muito fundamental. É fundamental para comunicar e para mostrar por onde é o caminho para a gente sair dessa crise. É muito grave isso. Qual é a angústia de uma médica como a senhora, que batalha pela democracia e pela saúde pública, porque as duas coisas caminham juntas, quando a senhora vê manifestações pela democracia, mas nas ruas, como nós vimos no último domingo? Eu estou fazendo essa pergunta para a senhora por uma razão muito simples, porque eu confesso para a senhora a minha dificuldade em ficar em casa no domingo passado. Não apenas porque 2 filhos meus acabaram indo, como porque eu sempre fui. E sou do grupo de risco, não fui. Não fui, mas fiquei me segurando. Foi um esforço para ficar em casa, porque eu sou capaz de entender que a indignação tenha sido maior do que os cuidados, embora, sensatamente, eu esteja ao lado daqueles que dizem nós criticamos os bolsonaristas que vão às ruas, nós também não podemos ir, nós temos que obedecer o que a ciência determina. Como é que para a senhora é olhar para isso? Pois é, eu também fico bem dividida, que eu acho que hoje a gente tem que lutar pela democracia, né? É fundamental a gente lutar pela democracia. Entendo qual é a angústia dos jovens, porque realmente os jovens são aqueles que vão ter a Covid numa forma menos grave, né? Provavelmente não vão ter, graças a Deus, não vão desenvolver a forma mais grave, mas eles foram com máscara, né? E tentaram, mas não deu certo sempre. Tentaram ficar um pouco distante um dos outros, né? Eu acho que isso foi muito também o reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aquelas manifestações bonitas em relação à morte e em relação à necessidade da população e a luta mesmo, porque tem que defender a democracia e ir contra o racismo. Eu fico dividida mesmo, mas eu acho que seria interessante eles entenderem que uma vez, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso, vamos esperar um pouquinho. Eu acho que a maioria das pessoas que estavam na rua eram jovens, né? Eu acho que pessoas como nós, assim, que já passamos dessa idade de poder se expor sem risco, não estavam lá. Mas eu acho que, de qualquer jeito, existe uma grande... Eu acho que isso foi um movimento espontâneo, né? Claro que organizado, mas foi um movimento de muita revolta da gente perceber o que está acontecendo. Não é simples, eu imagino, a angústia é muito grande, não é simples, a cada dia o pacote de maldades não termina, entendeu? Não termina, a cada dia a gente se surpreende com uma coisa que há anos que a gente vem trabalhando, que é mostrar
que a ciência é quem dá a luz, é quem pode salvar vidas hoje. Seguir coisas que a ciência não está recomendando é muito grave. Então, como é que a gente trabalha isso? Eu acho que é a comunicação. Nesse momento, precisamos da ciência, precisamos do SUS e precisamos muito de vocês, da comunicação. Eu queria que agora a senhora jovens... respondesse uma pergunta da secretária-geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, a Elizabeth Sacramento. Meu nome é Elizabeth Sacramento, sou do Sindipetro Bahia e nós queremos começar falando um pouco sobre a Emenda Constitucional 95, que ela reduziu investimentos em área estratégica que existem para cuidar de pessoas, né? Cuidar das pessoas. A pandemia mostrou que essa emenda constitucional aumentou a miséria, o sofrimento, as mortes, uma vez que ela atinge as pessoas que mais necessitam do amparo do governo. As promessas feitas para a aprovação dessa emenda não cumpriram seu papel, não alcançaram seu objetivo e a dívida bruta da União aumentou em 16% e o Estado, o governo federal, deixou de investir bilhões em saúde pública. Sabemos que a não aprovação desta emenda não evitaria a pandemia, óbvio, porém sabemos que poderia minimizar os efeitos causados por ela, uma vez que nós teríamos mais leitos de UTI, teríamos profissionais de saúde trabalhando com mais segurança, universidade em condições, né, de pesquisa, em condições para pesquisar tratamento, vacina e uma população com uma imunidade muito melhor. Com base nessas informações, é possível não acreditar que essa emenda constitucional, juntamente com as reformas aprovadas, não fazem parte de um projeto necropolítico e eugenista e que o governo poderia estar querendo se aproveitar desta pandemia para intensificar o alcance dos seus objetivos. E, considerando que a pandemia revelou os efeitos danosos desta emenda, quais as possibilidades de nós revertermos esse processo em benefício do povo brasileiro? Obrigada, Elizabeth. Ótima a sua pergunta. Ótima a sua pergunta. Realmente, a pandemia chegou no Brasil num momento péssimo, no momento em que a gente estava vivendo esse contingenciamento, né, esse congelamento, né, com a medida 95, né, com a EC 95, congelamento de gastos com saúde. A gente já fez contas, o gasto que o governo está devendo ao SUS passa de 22,5 bi, é muito dinheiro. Então, a pandemia chegou no Brasil com o SUS fragilizado pelo desfinanciamento. É o que eu falei, apareceu o SUS, mas apareceu um SUS que já vinha sendo muito atacado e muito desfinanciado. O que acontece? Se a gente estivesse encarando essa pandemia, que não ia ter jeito, né? O vírus não respeita nada, não respeita a fronteira, não respeita nada. Mas se a gente estivesse encarando num governo que estivesse investindo na saúde, na educação, a gente estaria muito melhor, com certeza. A pergunta dela é ótima. Como é que a gente pode enfrentar isso? Eu acho que é se juntando a quem está falando, vamos seguir a ciência, vamos fortalecer o SUS e vamos cobrar isso que o governo tem que fazer. Agora, tem um ponto muito importante também, tem a questão do desfinanciamento do SUS, mas a outra condição, que a Elizabeth tocou um pouco, é que para que a gente consiga superar esse momento, é necessário garantir todas as medidas de proteção social que a população está precisando. Então, eu costumo dizer, tudo que está sendo colocado como recursos para garantir que a população possa atravessar isso com tanta dificuldade de ficar em casa, poder ficar sem ir para o trabalho, algumas pessoas, precisamos que as medidas emergenciais, como são emergenciais, tem que chegar logo. Tem que chegar logo e numa situação de suficiência, né? Só a solidariedade, ela é importante. A solidariedade de toda a população, de toda a sociedade organizada é importante, mas a gente tem que cobrar do Estado o papel dele. Então, aquelas pessoas que não estão conseguindo receber o recurso para ficar em casa, não estão conseguindo receber Bolsa Família, é um absurdo assistir isso. Ao mesmo tempo que eu fico triste de ver pessoas esperando na fila por um leito de UTI, eu fico triste de ver aquelas filas na Caixa Econômica de pessoas que não estão conseguindo. E era uma situação fácil de resolver. Eu não vejo qual é a complicação para que esse recurso não chegue na hora. Então, a gente tem que lutar pelo financiamento do SUS, por todas as medidas de proteção social e, sobretudo, para olhar para os mais vulneráveis, porque as vidas negras importam.
todas as vidas importam e a gente não quer assistir. O Brasil não precisa assistir isso. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o segundo bloco do Entrevistas. Voltamos com a doutora Gulnara Azevedo e Silva, presidenta da Abrasco, conversando agora com a presidenta do Sindicato da Saúde de São Paulo, a presidenta do Sindisaúde de São Paulo, a presidenta Cleonice Ribeiro, que também tem uma pergunta à doutora Gulnara. Desde fevereiro, as autoridades já sabiam da pandemia na China. A Europa já estava preparada e nós tratamos aqui como uma gripe comum. Nesse sentido, falando do Estado de São Paulo, deteriorou serviços públicos, serviços de saúde, pesquisa, área de assistências, entre vários hospitais, sem o mínimo de controle. A CPI constatou diversas irregularidades, prestação de serviço do ponto de vista financeiro. Como vocês têm visto e qual a avaliação do panorama da universidade se tivesse mais investimento no SUS? Ótima a sua pergunta também, muito boa pergunta. Então, a universidade, se a gente for ver, quem está realmente mostrando o caminho para seguir em relação à prevenção e como cuidar da epidemia é a Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira, que também vem sendo desfinanciada e atacada, ontem mesmo vimos um ataque gravíssimo às universidades federais, né? Com a questão da eleição para os reitores, da suspensão disso. Então, a Universidade Brasileira tem mostrado que o Brasil tem um corpo de pesquisadores, tem um corpo já acumulado de capital, de conhecimento muito bom. E, na realidade, o que a gente tem visto, que a imprensa, inclusive, tem usado, são as propostas e as sugestões que estão vindo da universidade. É a mesma coisa que eu falo do SUS. Imagina se o Brasil tivesse, nos últimos tempos, eu estou falando tempos mais recentes, né? Porque vivemos bons tempos. A gente teve um crescimento muito grande da pesquisa, do incentivo universitário, inclusive das unidades federais para ensino médio no Brasil, né? Infelizmente, isso houve uma queda nos últimos anos recentes, mas se a gente tivesse tido condição de manter aquela ascensão que a gente estava vendo, eu acho que a gente estaria melhor preparado. Contudo, se a gente for pegar um paralelo com o que foi a Zika, a gente vê que o Brasil respondeu cientificamente muito bem ao desafio que foi a microcefalia na Zika, por uma colaboração de pesquisadores, principalmente de universidades públicas. Então, a universidade é fundamental nesse momento. Agora, a universidade tem que estar trabalhando no que é também sua orientação melhor, que é trabalhar em função da necessidade do país. Qual é a nossa necessidade hoje? É trabalhar contra essa epidemia. E eu sou testemunha de vários grupos e universidades que vêm trabalhando com isso. E o apoio tem que ser não só simplesmente a gente pensar em como é que vai controlar, como é que vai vigiar, mas, por exemplo, iniciativas muito bonitas que têm acontecido. Fabricação de equipamento, de proteção individual. As universidades têm se voltado para isso, ao UFRJ, a USP, a própria USP tem feito isso, mas eu acho que é necessário ainda a gente ter uma ligação maior entre o que a universidade pode fazer, né, com investimento, e o investimento importante no mundo inteiro é na universidade pública, né? É lá que consegue desenvolver, porque nós temos desafios gravíssimos com essa doença, que é o desafio da vacina, é o desafio de se existe um medicamento. Então, os consórcios entre universidades é que vão poder avaliar, mas diminuir esses tempos, porque a nossa dificuldade com essa doença, e eu acho que também vem sendo muito bem falado aqui, a dificuldade com essa doença é que é uma doença nova. A gente sabe pouco e a gente tem pouca ferramenta hoje, além do distanciamento social. Então, a pergunta dela foi ótima, no sentido de dizer assim, vamos fortalecer também as universidades. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a sociedade, não aceitando os desmontes, os ataques, e cada vez maiores, né, que a gente está percebendo. Pois é, a senhora tocou na questão
do que nós vimos nesta madrugada, né? Porque as coisas acontecem hoje em dia no Brasil de madrugada. Este ato do presidente da República, determinando que durante todo esse período da pandemia, a escolha dos reitores das universidades federais no Brasil, a escolha deixa de ser por eleição e passa a ser por determinação do ministro da Deseducação, o senhor Weintraub, que sequer português é capaz de falar direito, e não é porque o sobrenome é Weintraub, é porque ele realmente é um descuidado com a língua portuguesa. Isso é de uma terrível gravidade, não é, doutora Gunnar? E isso, de alguma maneira, não sei se a senhora viu, dia desses, o filósofo e cientista social André Singer deu uma entrevista falando de um novo tipo de golpe que tem acontecido nos países capitalistas, que é um golpe que ele chama de um golpe oculto. É mais ou menos como se deu o impeachment da presidenta Dilma, quando a gente viu estava feito, aparentemente dentro de um quadro legal. Essa medida em relação aos reitores das universidades federais não configura exatamente essa busca de ir implantando o golpe sorrateiramente, e quando a gente acorda, o golpe está dado, embora eu ache que isso não vá permanecer, porque isso é derrubado na justiça claramente, porque é um absurdo. Mas, enfim, como é que a senhora olha para isso? Bom, com certeza, Juca, isso é um golpe muito forte, né? E é um golpe que fere totalmente a autonomia universitária. Porque se tem uma coisa boa na universidade é preservar a sua autonomia, né? Ter o direito de escolher seus reitores, ter o direito de escolher seus diretores e poder trabalhar de uma forma independente, porque isso garante muita coisa em relação à ciência que precisa ser incentivada. Então, esse golpe, de fato, que é um golpe que vem brotando, né? Que vai, quando a gente vê já aconteceu, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que a comunidade universitária vai reagir, os estudantes vai para a rua, né? A gente tem que ver como é que vai resolver isso. Nesse momento, o estudante vai para a rua, né? Mas eu acho que os estudantes vão ter uma reação importante a isso. Mas, de fato, isso fere completamente a autonomia universitária. Então, como é que isso se dá nesse momento? Eu acho que então, é aquilo que a gente já viu em alguns lugares, aproveitando essa pandemia para passar tudo, né? Para passar o que é de ruim para tudo, e agora passar para as universidades, como se já não vinha, as universidades não vinham sentindo muito em relação ao desfinanciamento, em relação a algumas perseguições que já vinham ocorrendo, né? Algumas áreas das ciências humanas e sociais também tendo dificuldade por conta desse discurso conservador que o Brasil, infelizmente, o Brasil está assistindo, e é isso mesmo, o golpe vem de madrugada, o golpe vem aos poucos, mas eu acho que esse a gente não pode aceitar, mas de forma nenhuma, porque fere o que seria a missão de uma universidade e sua autonomia. Doutora Gunnar, no período da ditadura, torturava-se preso político, alguns torturados até a morte. Hoje, tentou-se torturar os números. Como é que uma cientista como a senhora recebeu a tentativa do ministro interino da Saúde, essa ideia de recontar, de maquiar, enfim, de fazer uma nova contabilidade dos novos casos e dos óbitos no Brasil? Lamentável, né? Isso é lamentável, é um absurdo, porque se a gente não consegue ter transparência de informação, temos que saber o número de casos, quando foram registrados, o número de óbitos. Se a gente não tem isso, se não é transparente, a gente não pode acreditar numa política que está sendo pensada em relação a essa informação. A informação na saúde, na questão da saúde e outras áreas também, a informação é essencial para planejar, para pensar o que pode ser feito, inclusive para pensar se podemos relaxar, não estou entendendo isso, para a gente pensar se podemos fazer relaxamento do isolamento e do distanciamento social, a gente tem que ter dado, fazer dessa forma, esconder dado. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. A repercussão internacional disso é péssima, porque o Brasil
tem uma tradição, eu falei até ontem isso, há 40 anos a gente vem construindo o nosso sistema de informação em saúde, com o esforço e com a dedicação de muitos bons profissionais, inclusive técnicos do Ministério da Saúde. Desmontar esse sistema e fazer com que a gente não possa acreditar na qualidade dele é tudo que a gente não precisava, especialmente nesse momento. É muito grave. Então, a gente vê com muita preocupação, não aceitamos isso, eu acho que isso tem que ser revertido, a gente tem que cobrar, eu acho que a sociedade pode cobrar a transparência da nossa informação, inclusive da nossa informação total, não é para esconder nada, porque a tentativa, acho que foi nesse sentido mesmo, né? Não foi uma boa tentativa para melhorar alguma coisa, foi para poder passar outros interesses que não simplesmente o interesse da saúde, de salvar vidas. Muito grave e a gente não pode aceitar. A senhora sabe que eu tenho uma esperança, que talvez seja vã, talvez faça parte do otimismo que eu tenho no meu DNA, de que dentro do Exército haverá uma reação. Porque o Exército passou tanto tempo para, enfim, conseguir se despir daquela imagem, né, de tutor da pátria, de violência, de torturas, de morte, de desaparecimentos, né? E é inegável, esses anos todos da redemocratização para cá tiveram um trabalho exemplar do ponto de vista do seu papel, né? E agora vem, por mais que sejam a maior parte oficiais reformados e tudo mais, mas vem a imagem do Exército se misturar com esse tipo de atitude mesquinha, burra, porque invariavelmente é necessário que se recue depois. A senhora compartilha de que nos altos escalões do Exército haja um incômodo, haja uma inquietação para que isso não permaneça, para que isso não continue? Olha, eu até gostaria de ser otimista nesse sentido, mas eu não vejo muito, não. O Ministério da Saúde, vários bons profissionais foram substituídos por militares. O que os militares têm de formação em relação a isso? O que os militares sabem? O que é trabalhar dado, trabalhar informação de saúde? Eles foram formados para outra coisa, né? Para defender o país, eles foram formados para outra situação. Eu fico muito preocupada. A substituição do Ministério por pessoas do Exército, e a gente está vendo declarações aí que eu acho que mais ou menos fortalece essa visão, né? É um desmonte do que a gente tinha de já acumulado no Ministério da Saúde, o que vai repercutir no Brasil inteiro, vai repercutir estados e municípios. A falta de uma política, a falta de um plano. E eu não vejo capacidade de pessoas que chegaram agora, com outra formação, resolverem isso. Doutora Gunnar, que tipo de restrição nós brasileiros, dada a irresponsabilidade do governo federal, dado o fato de que o Brasil transformou-se numa espécie de pária no combate à pandemia, até o amigo do presidente da República, o senhor Donald Trump, deu um chega para lá. O que nós vamos ter de dificuldades pós-pandemia para viajar? O brasileiro será visto como alguém que coloca os outros em risco? Ou a senhora não vê essa possibilidade? Esse é um risco, né? Esse é um risco se a gente continuar com a política que nós temos hoje. Esse é um risco se a gente continuar com uma política que não valoriza a vida, que não valoriza o SUS e que faz com que as pessoas desacreditem na ciência. Se a gente continuar aí e por aí, esse é o nosso risco. Eu acho que, por outro lado também, tem uma grande parte, eu falei, mais de 400 entidades e movimentos apoiando, estando do nosso lado. E quando eu falo do nosso lado, é do lado da ciência, do lado do SUS, entendendo que o momento é esse, o momento é de enfrentar e cobrar que o governo realmente siga o que é a experiência boa, a experiência que pode ser aproveitada de outros países. Então, se o Brasil continuar nessa contramão,
como você falou, se o Brasil continuar na contramão, esse é o nosso risco. Mas aí eu espero que a nossa sociedade tenha como reagir, que eles escutem a ciência, que a nossa universidade mostre o seu papel. A nossa universidade tem força para isso, os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos profissionais de saúde. Aliás, com todo respeito, a gente tem que valorizar esse trabalho. Muitos que estão na linha de frente, inclusive, estão indo a óbito por conta da Covid, né? A gente tem que realmente reconhecer e fazer um grande agradecimento a esses profissionais que estão na linha de frente. Mas eu acredito que isso foi estruturado no Brasil. Isso não dá para acabar, não dá para acabar de repente. A gente tem condição de reagir. E eu espero que essa força apareça agora para mostrar que o Brasil não é esse que estão querendo que a gente seja. O Brasil é muito maior do que isso. Muitas vidas podem ser salvas e a gente está dentro disso. É cobrar do Estado o seu papel. Eu vejo em certos setores, até da mídia, de uma mídia comprometida, é verdade, mas críticas à Organização Mundial da Saúde. Que avaliação a senhora faz do papel que a OMS está desempenhando nesse momento? Porque às vezes há desencontros, né? Houve aquela declaração da médica dizendo que raramente alguém assintomático contamina o próximo, aí no dia seguinte, não é bem assim. Que papel, a senhora acha que a OMS está sob suspeita? Não, de forma nenhuma. Olha só, eu acho que a OMS, nessa pandemia, tem exercido um papel fundamental, o papel de organizar e de tentar caminhar junto com os países, né? Junto com os países para que possa se entender. Mas veja bem, eles também estão sendo muito tensionados porque é uma situação de muita novidade, é uma doença nova, é uma doença que não tem nada que a gente possa hoje oferecer. Então, eu acho que a OMS está fazendo um bom trabalho, eu acho que o diretor da OMS está incansavelmente tentando olhar tudo e poder tirar alguma direção para essa situação, que é muito difícil, e com muita pressão e com muita dificuldade, inclusive com a relação com os Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que a OMS tem feito o seu trabalho, eles têm feito um trabalho de muita transparência, e isso deve ser colocado, eles têm feito um trabalho de muita transparência de dados, mas claro que tem dificuldade na relação com os países, inclusive com o Brasil, né? O Brasil já teve recentemente dificuldade em relação à sua política internacional, e já foi criticado. Quer dizer, mas hoje, eu acho que eles têm feito um bom trabalho. A pandemia é uma coisa muito grave, é muito difícil. Há quantos anos a gente não assiste isso? E eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que seguir a OMS hoje significa que a gente está seguindo o caminho da ciência. Tá perfeito. Quer dizer que essa coisa da influência chinesa é fofoca. Olha, eu acho que pode ser, mas eu imagino o quanto que não está de pressão para as pessoas que estão trabalhando lá, entendeu? Todo dia, não é fácil, não é simples, numa situação de tudo novo, a cada dia é uma coisa nova, a cada dia surge mais uma situação que a gente pensava que, olha, não, resolveu não, é por isso que houve essa situação, vai e volta. Mas eles têm tentado, eu acho que com muita seriedade e com muita transparência. Isso realmente a gente precisa fortalecer, com muita transparência e dedicação. Tem bons técnicos lá, a gente tem apoiado a OMS e tem dito que o trabalho é um trabalho que merece confiança, sim. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos a seguir. Muito bem, doutora Gunnar, estamos de volta e agora eu queria que a senhora respondesse à pesquisadora médica em saúde do trabalhador, a doutora Maria Moeno. Olá, Juca. Olá, as pessoas que nos assistem. Professora, com a pandemia, houve uma disseminação do ensino à distância, possível graças à tecnologia disponível atualmente. Há muito tempo, esse recurso vem sendo utilizado por muitas instituições de ensino. E se, por um lado, há adeptos entusiasmados com essa possibilidade, argumentando que se trata de uma ampliação do acesso ao conhecimento, outros veem com muita reserva esse recurso, pois a experiência mostra que, paralelamente a essa prática, há uma precarização do trabalho docente, frequentemente um divórcio entre o conteúdo planejado e o pensamento do professor ministrante, uma restrição à diversidade de linhas de pensamento.
Como você analisa essa questão e o que temos pela frente, em sua opinião? Como você vê as universidades públicas nesse contexto? Pois é, essa é uma questão bem difícil que nós temos que olhar com muita calma. Como você mesmo falou, Maria, a gente tem que entender o que significa trabalhar o ensino à distância, uma vez que pós-pandemia vamos ter que mudar muitas coisas que a gente antes podia fazer e agora não. Não vai dar mais para ter 100 pessoas na sala, não vai dar mais para a gente poder ter o mesmo convívio, professores e alunos em lugares assim, com pessoas com menos distanciamento. Mas eu acho que assim, o lado importante que a gente tem que pensar, e eu acho que isso tem que ser muito planejado, muito refletido, eu imagino que as universidades estão pensando isso, é o quanto que isso pode deixar para trás algumas pessoas que têm dificuldade de ter acesso ao equipamento, né? Mas também acesso à internet, o quanto que isso pode fazer um aumento da desigualdade, da possibilidade, da oportunidade para todos chegarem à universidade. Então, a preocupação é essa. Mas eu acho que a gente não tem resposta ainda. Eu acho que a gente, com essa pandemia, está desenvolvendo rapidamente algumas outras possibilidades. O que eu tenho acompanhado é que alguns lugares estão tentando fazer o ensino à distância, mas com todos esses problemas que você colocou. Então, assim, a situação é montar grupos para trabalharem, acho que é um desafio para as universidades, né? E depois vai ter que resolver. O que a gente vê, por exemplo, na escola pública, né? No nível médio, no nível fundamental, que as escolas particulares estão conseguindo, de uma certa forma conseguindo, os pais estão conseguindo ficar junto até para ajudar os filhos. Mas e para a população mais pobre? Como é que isso acontece? Para quem depende do ensino público e os pais não podem ficar o tempo todo, ter que trabalhar, não podem ficar o tempo todo junto dos filhos. Como é que a gente resolve isso? Eu acho que é um desafio enorme para um país com tanta desigualdade do Brasil. Agora, as universidades vão ter que pensar como realizar isso, não digo só agora, depois, quando a gente voltar o normal, que não vai ser tão normal, né? Pós-pandemia. Vamos ter que ter algumas soluções, pelo menos, que diminuam essas dificuldades todas que você muito bem apontou. A senhora diria que, independentemente da situação atual do ensino à distância, que de fato será uma questão a ser resolvida, nós ainda no Brasil temos gargalos do ponto de vista da excelência da formação das nossas faculdades de medicina. Que balanço é possível fazer entre a qualidade de ensino nas universidades públicas e nas universidades particulares? É um ponto difícil para falar esse também. As universidades públicas têm toda uma construção de mais tempo, tem uma construção de compromisso, né? Elas fazem parte de histórias que ao longo do tempo vem se aperfeiçoando, né? E ser professor universitário não é simples, não. A gente passa por muitas regras, a gente é avaliado o tempo todo, a gente, para conseguir bolsa de pesquisa, tem que ter uma produção, e a gente tem que realmente pensar o tempo todo que isso significa fazer um bom trabalho. Eu não sei se as universidades particulares que não têm, dentro dos mesmos critérios, têm esse mesmo compromisso. Então, fica uma questão a ser pensada. A questão das faculdades de medicina, né, que houve uma expansão maior até da universidade na rede mais privada, eu acho que isso tem que ser visto com calma. Agora, de qualquer jeito, o importante é entender assim, a questão do que está sendo formado, do que está sendo feito, tem que ter um elo, um vínculo muito grande com a necessidade que o país tem hoje. Então, assim, a elitização, principalmente dos currículos de medicina, tem muito a ver com uma elitização que é muito fomentada pela especialização médica, que não necessariamente é o que a gente precisa hoje. Precisamos um pouco, mas os cursos de medicina, eles têm tentado, mas não conseguiram ainda formar médicos para resolver a maior parte dos problemas da nossa população, que é o que se trabalhava dentro da perspectiva de trazer médicos em lugares remotos, em periferias, que trabalhem numa situação mais próximos da comunidade, e a gente fala o médico da atenção primária, o médico da atenção básica, que foi o que vocês acompanharam bem, inclusive, em relação que o trabalho do programa Mais Médico no Brasil trabalhou uma perspectiva de formação de médico voltada
para a realidade do país. Então, assim, se a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais igualitária entre todas as faculdades, seja pública, seja privada, a gente consegue resolver. Mas o problema maior estaria nessa situação, o currículo adaptado à nossa necessidade, e não só ao aumento de uma especialidade que não vai ser a solução que o Brasil precisa hoje. A senhora fala em realidade nacional. A gente sabe que é dramática a situação do saneamento básico no Brasil. E outro dia ouvia o senador Tasso Gereissati falando que 50% da população brasileira não tem saneamento básico e propondo a privatização, não é, exatamente desse trabalho em relação ao que ele chama de uma reforma sanitária no Brasil. A senhora acha que a solução passa por aí, de privatizar a reforma sanitária para que o Brasil atinja um índice de saneamento básico aceitável, digno? De forma nenhuma, eu não consigo concordar com isso. Porque todas as experiências que tivemos em relação a privatizar situações anteriores, serviços públicos bons, qual é o resultado disso? Eu acho que nesse campo a gente vai perder totalmente a possibilidade de investir no que a gente pode investir no país, né? Investir no que seria o que falta no Brasil para ter toda essa reforma, para a gente conseguir garantir a todos boas condições de habitação, né, de higiene. Eu acho que não vai ser por aí. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria investir no papel do Estado para resolver isso. No papel do Estado para resolver isso, junto com o fortalecimento dos serviços de saúde. Isso aí é uma coisa que... E articulado também à educação, né, ao planejamento urbano. Isso é papel do Estado. A gente vai perder. Se a gente jogar para o privado, a gente não vai saber. O privado pode ajudar, mas a regulação e o dever é o dever do Estado. Saúde, educação, direito de todos e dever do Estado. Então, acho que a gente tem um caminho para seguir aí. Podemos nos aperfeiçoar, mas o caminho já foi mostrado. A gente estava bem. Eu quero dizer que a gente estava indo bem. Os nossos indicadores de saúde estavam indo muito bem, melhorando muito rapidamente. Mortalidade infantil, mortalidade materna, acesso a serviço de saúde. O Brasil teve uma queda importantíssima dos casos de infarto e acidente vascular cerebral só por ter acesso a serviço de saúde. Pessoas que nunca tiveram médico na vida, nunca viram médico na vida em lugares muito remotos do Brasil, conseguiram ter atendimento médico, conseguiram solucionar. E o que a gente está vendo hoje é um desmonte a todo dia, que é triste de perceber que estamos perdendo o que foi conseguido, o que foi alcançado com tanta dificuldade. Mas foi ao lado. Eu posso dizer que, como sanitarista, eu posso dizer que a gente conseguiu alcançar. Claro que com muita dificuldade, mas houve muita melhora na assistência à saúde do Brasil. Parece mentira, né? Que nesse momento que até assim, veículos que historicamente são caracterizados pelo seu conservadorismo, por uma aposta em práticas neoliberais, como The Economist, como Financial Times, estão fazendo em editorial, não é? A pregação de que precisamos rever o papel do Estado. Nós estávamos enganados, olha aí a necessidade do sistema público de saúde. Haja no Brasil ainda até pessoas esclarecidas, porque o senador Tasso Gereissati não é nenhuma besta-fera, né, como outras que nós temos, ainda insistem nesta tecla de abdicar do papel do Estado naquilo que é essencialmente o papel do Estado. Mas, enfim, doutora, eu queria saber da senhora que chances, qual será o papel do Brasil na testagem de uma vacina para a Covid-19? Bom, já foi feito, tem um projeto grande, né, e o Brasil vai participar desse projeto. A Unifesp em São Paulo está participando desse projeto. O Brasil tem dois órgãos muito importantes em relação à vacina, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan, em São Paulo, né?
Nós teríamos capacidade, sim, de contribuir muito com esse processo. Agora, nós temos que ter apoio, precisamos ser fortalecidos, reconhecidos, e, nesse sentido, a nossa política internacional, ela tem que entrar, é muito importante. Então, o Brasil não pode ficar sendo visto entre todos os países como que está na contramão, como que está falando ao contrário, como que acredita em medicamentos que não vão levar a nada. O Brasil não pode ser visto desse jeito. O Brasil tem que ser visto de outra forma. Agora, eu já tinha falado isso, temos competência de pesquisadores excelentes no Brasil e centros de pesquisa que avançaram muito. Então, é uma questão só da gente garantir o financiamento para isso e da gente fortalecer essa perspectiva e os convênios internacionais. O Brasil pode, sim, ser um grande campo de resposta para a situação que essa pandemia está nos trazendo cientificamente e tecnicamente. Eu não quero deixar a senhora numa situação eticamente constrangedora, mas, ao mesmo tempo, e fica apenas por minha conta esse comentário, é absolutamente deprimente quando a gente vê médicos, até renomados, né, em busca de virar ministro, fazer a pregação da cloroquina e tudo mais. É enrubescedor, né? Eu fico com vergonha, é a chamada vergonha alheia. Mas, enfim, a senhora não precisa comentar. Doutora Gunnar, entra ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro. Bem, a Frente pela Vida tem muito trabalho pela frente. Quais são os próximos passos, como infelizmente, derradeira pergunta por hoje? Bom, os próximos passos significam o seguinte: a gente superar o desafio, a gente conseguir ter isso como desafio, mas superar de comunicar para a população o que é o correto hoje. E aí eu volto a dizer, a comunicação é fundamental. Comunicar à população que ela precisa realmente compreender com toda a dificuldade. Eu entendo perfeitamente a dificuldade de pessoas hoje que têm tem uma vida que não permite ela ficar em casa, uma vida que ela precisa. Então, é importantíssimo ela entender isso. Agora, temos que ter o apoio de gestores em todos os níveis, federal, municipal, estadual, para entender que o momento é grave e o momento é para seguir a ciência. Seguir a ciência significa dar condições também para que as pessoas possam ficar em casa. Então, significa ter um plano de enfrentamento a ser dado para o país inteiro, integrar estados e municípios, e esse é o nosso desafio, o desafio da frente. Ter um plano que possa ser discutido com a população, construído conjuntamente, mas um plano que diga assim, ó, o caminho é por aqui. Vamos tentar seguir esse caminho. Agora, o que a gente tem que fazer? Pressão. Além de ter isso, mostrar que é necessário que o Estado, eu falo Estado nacional, né, cumpra o seu papel, o que a gente não viu hoje. Então, a necessidade de uma comunicação importante com a população por parte do Ministério da Saúde é fundamental. Ter realmente um norte ali, ter um Ministério da Saúde que tenha voz, que possa aproveitar, e novamente, aproveitar as universidades, aproveitar o trabalho que o Brasil tem, aproveitar os centros de pesquisa. Ele tem força para isso. Temos que pensar nisso e temos que dizer para a população o seguinte: solidariedade, é momento de muita solidariedade. Ajudar os que precisam, ajudar os mais pobres, diminuir a quantidade de pessoas que estão na fila, esperando leito, esperando também isolamento em casa até, esperando poder fazer isso em casa. Mas a gente tem que entender que é pressão ao Estado, e a gente tem que fazer isso para que as condições cheguem a todos. Mais uma vez, a nossa desigualdade ficou muito aparente. Pessoas que achavam que o Brasil não era desigual, agora estão vendo o que é desigualdade, e a gente tem que se solidarizar com isso. Solidarizar, mas também entender que a sociedade precisa mostrar que o Estado tem dever de dar saúde para todos. Garantir a saúde para todos, como está na nossa Constituição. Perfeito, doutora Gunnar. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. A comunidade que vê a TVT agradece penhoradamente. E eu lembro que o Entrevistas volta quinta-feira, 10 horas da noite, canal 44.1, no YouTube, nas redes sociais, a qualquer hora, de qualquer lugar do planeta. E lembrando sempre que desesperar
jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,